Sejam bem-vindos a mais um episódio do PlenaCast. Isso mesmo, estamos iniciando o episódio de número 15 hoje, né? Olha aí, mais um mesinho fechado aí do PlenaCast. Só sucesso, só gente boa aqui com a gente, acompanhando o nosso processo. E só convidado de calibre alto, né? Aqui só gente tem top, essa. né? Então só isso passa é bom calibre demais. gigante pra aquela porta, irmão. Não tem Então, como. pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou Augusto Dias. Eu sou mentor e hipnoterapeuta de pessoas que buscam alta performance e querem se livrar da síndrome de burnout. E hoje eu estou aqui mais uma vez dividindo a mesa com meu parceiro de vida, meu sócio, e estão dizendo por aí até que é a minha segunda esposa, tá ligado? Tá roubando a minha frase, hein? É isso, né? Mas a gente vai convívio, uma esposa de um, uma esposa do outro. É isso aí. Então, pessoal, deixa agora a fala com meu parceiro, Daniel Vieira. Pra quem não me conhece, meu nome é Daniel Vieira, sou hipnoterapeuta também e host também, junto com esse meu irmão de vida, sócio, camarada, essa é minha esposa número 2, chamo de esposa número 2 com muito carinho. Focado na parte para profissionais offshore, onde eu ajudo todos os profissionais offshore a conseguirem manter estável trabalhando num espaço confinado, longe de casa e conseguir ainda viver e trabalhar em alta performance. E hoje, como o Augusto falou, não pode ser diferente aqui na nossa mesa. Quem passa naquela porta é só pessoa de alto calibre, cara. Pra quem assistiu o episódio 13, que foram convidados brabos, hoje não tem como ser diferente. Uma pessoa brava demais, essa advogada formada em Direito na Universidade de Estácio. Eu tenho que ler, cara, porque o currículo dessa mulher é gigantesco. Eu tô com medo danado de errado, pode não. Universidade de Estácio de Sá, atuando desde então como advogada civil. Sócia e fundadora do escritório Acácia Magalhães. Isso, e a especialidade dela atuando em famílias e sucessões, direito do consumidor, isso é muito importante, vamos tirar algumas dúvidas aqui Bastante. para ajudar você aqui em casa, então fica ligado aí, hein? Isso aí, prática, processo civil também, isso sem contar com formações práticas tais como defesa do executado e MVP, isso é novo pra mim aqui, né? A gente vai discutir sobre isso também, porque eu nunca ouvi falar. A aplicação da Visual Law, que a gente estava comentando no backstage aqui também, muito interessante, uma coisa nova, e neurociência. Isso no processo da advocacia, isso é muito incrível, cara. Resoluções de conflitos, sejam eles judiciais ou extrajudiciais. Já participou de vários congressos acadêmicos, tanto no direito quanto na sociologia. Seja muito bem-vinda a Cássia Magalhães. Muito obrigada, estou muito feliz de participar aqui do podcast, né? Já era bem aguardada para ser chamada, né? Mas, assim, estou muito feliz que chegou o meu momento de poder participar e poder falar um pouquinho mais aqui. Vamos falar um pouco do direito, da neurociência e falar um pouco mais de como a neurociência pode ajudar a resolução de alguns conflitos, como é o direito moderno. Eu acho que as pessoas às vezes têm uma visão um pouco equivocada de como é a vida do advogado, ou glamurosa demais, ou acha que toda advogada é Uber. Então, assim, a gente vai ter que desmistificar alguma coisa para, assim, mas vamos trocar uma ideia bem legal em relação ao direito, assim. E já vou avisando que eu falo um pouquinho de gírias, acontece. Tá? Assim que a gente gosta. Em audiência, eu super me seguro. Eu visto um personagem, sabe? De uma pessoa muito séria, mas eu não sou. Vocês já perceberam no backstage que eu não sou. Que eu sou uma pessoa bem animada e divertida, assim porque maneiro. tem que ser, senão não aguento. Um monte de direito, senão eu também tá fazendo minha terapia, né? Com certeza, assim. E farei, mas não por causa do burnout, né? Espero. Assim a gente espera. Mas que legal, cara. É muito bom a gente compartilhar a mesa com tantas pessoas diferentes, assim, de áreas diferentes, de vivências, experiências diferentes e novas pra gente também. E eu acho legal que você ter abordado já a neurociência nessa sua primeira fala, porque a gente, desde o início do podcast, a gente colocou uma representação na logo do PlenaCast sobre o poder da mente. Porque, querendo ou não, quando a gente fala sobre qualquer profissão, qualquer pessoa, qualquer situação, a gente utiliza os poderes da nossa mente, da nossa vivência, da nossa experiência que a gente traz de vida, da experiência de trabalho e tudo mais. Mas sempre, principalmente
numa situação, por exemplo, onde você vive, que você tem um cliente, você tem uma pessoa que está passando dificuldade, ou está passando ali e tem que resolver algum caso complexo e tudo mais, eu tenho certeza que você trabalha isso na sua mente antes de iniciar o processo. Porque é aquilo que a gente fala, né? Antes de ser material, ele tá aqui, na mente, ele é uma imaginação, ele é visual. Você primeiro visualizou aquele processo, você pensa, poxa, esse processo eu vou lidar assim, eu vou escrever ele assim, eu vou desenhar ele dessa forma, ele vai funcionar daquele jeito. E só depois disso que ele passa a ser material e você inicia o processo. Mas falando também da neurociência, que é um assunto que a gente gosta demais aqui, conta pra gente um pouco, antes disso tudo, quem que é a Cássia Magalhães? Como que você começou no direito? Esse sempre foi seu sonho? Como é que você caiu aí no direito? O que aconteceu na sua vida para você se tornar uma advogada? Conta pra gente um pouquinho. A vida de socióloga deu errado. Então, o que acontece? Eu nunca quis fazer direito. Na verdade, eu sou a primeira pessoa da minha família a fazer uma faculdade. Então, assim, a minha família é uma família de origem muito humilde. Então, quando eu disse ao meu pai que eu queria fazer faculdade, ele disse, tá louca, né? Ninguém na nossa família fez faculdade, essa garota agora quer fazer faculdade, e assim... Isso, a primeira faculdade foi lá, eu vou falar até baixo essa parte, foi lá em 2006 que eu cursei a minha primeira graduação. Então, assim, quando eu disse ao meu pai que ia fazer faculdade, ele disse, você é louca, com certeza, né? A Universidade Federal era um espaço, como é hoje, mas bem menos, um espaço bem elitista. Então, assim, a Universidade Federal de Pernambuco, que é onde fiz a minha primeira graduação, Legal. Era muito mais elitista ainda, porque era uma universidade... Basicamente só tinha na capital, mesmo às vezes tinha o campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que ficava no espaço do litoral urbano. Entendeu? Então, quem era do interior tinha que se deslocar. Não era o meu caso, eu morava na região metropolitana. Mas, então, eu segui o meu desafio e disse, não, vou fazer uma graduação. E na época alguém, sei lá, um doido deixou eu ler Marx e eu achei que eu poderia fazer um curso como sociologia, ia ser professora, ia ser ativista, ia ser um monte de coisa. Fiz a graduação em Ciências Sociais e ainda deixei no meio da graduação, com certeza você deixa de ser revolucionário, você passa a ser um reformista, né? A gente não quer mais mudar a sociedade, é uma revolução. Vamos fazer uma reforma? Uma reforma tá bom. E aí eu fui para fazer o mestrado em sociologia, porque eu tinha certeza absoluta que eu queria continuar, que eu queria ser professora. Só tinha um porém, eu descobri que eu não consigo lidar com alunos irresponsáveis, que são 90% dos alunos. Né? Tem aqueles 10 alunos, 10% dos alunos que fazem todo o professor ficar encantado, pensando que a nova geração vai dar muito certo. E tem aqueles outros 90 que fazem assim, nossa, o planeta acabou, né? Com certeza a humanidade está ao fim. E aí fiz, a trancos e barrancos, ainda fiz um mestrado de sociologia, recebi um convite para fazer o doutorado, na época em Nanterre 10, Paris, então assim, fiquei muito lisonjeada com o convite e pensei, o que é que eu vou fazer depois do doutorado como uma socióloga no Brasil que não quer dar aula? Vou morrer de fome. Certeza, vou passar 4 anos na França, maravilhoso, e depois vou vender minha arte na praia, com certeza. Só que eu não trabalho muito com arte, no máximo um brigadeiro. Então, assim, não tinha muito o que eu vender na praia. Então, vim pra cá, porque meu esposo foi transferido, ele passou no concurso da Petrobras, é engenheiro, então veio pra cá e eu disse, eu vou ver o que é que tem lá na Dubai brasileira. Imaginei assim, nossa, eu imaginei... Mais uma pessoa que caiu no bait de Macaé, né? Nossa, eu achei... Não, quando ele falou assim, não, capital do petróleo, porque eu disse assim, gente, deve ser o quê? Deve ser maravilhoso esse lugar, né? Deve ser ótimo, eu vou. Aí eu disse, não, a FRJ é no Rio, se eu quiser realmente fazer o doutorado, pensar em voltar a fazer doutorado, faço no Rio mesmo, não vou para Paris, enfim, fico por aqui mesmo. E aí eu me deparo com Macaé e, na verdade, meu marido gosta mesmo de Rio das Ostras. Então, meu pai mora lá, ele também é apaixonado. Eu passei a residir em Rio das Ostras. E aí veio a depressão, lógico, né? Você sair, você imaginar que você podia estar em Paris para estar em Rio das Ostras, você fica triste. Nada contra minhas... Fica no mesmo triste. Nada Rio contra... das Ostras é ruim,
Não, mas a gente tá comparando com Paris. Não é. Não, é porque com Paris, qualquer coisinha já, né? Então, assim, Rio das Ostras ganhou meu coração, mas foi com o tempo. Foi com o tempo, não foi um amor à primeira vista. Foi a segunda, a terceira. É uma cidade pacata, eu gosto. Hoje em dia Quando que você mudou pra Rio das Ostras? tem uns 10 anos. 10 anos. Tem uns 10 anos. Então, assim, Nossa, já não imagino. O meu sonho era, como todo mundo que chega aqui, o sonho é voltar para morar pelo menos no Rio, né? Já não sonho mais voltar a morar pro Rio. Adoro ir pro Rio de Janeiro, passear. Mas morar aqui é bom, né? Morar aqui é muito melhor. A gente gosta. Então, assim, a qualidade de vida, eu gosto das pessoas. Aqui a gente, assim, eu me apaixonei mesmo por Rio das Ostras. Mas antes, rolou a depressão. Aham. E aí eu disse, não, eu vou trabalhar como socióloga, vou fazer aquilo que eu não gosto, vou dar aula. E aí aqui na nossa região não tem muita oportunidade para você lecionar em universidades. Então, acabei não conseguindo e aí eu disse assim, caraca, o que é que eu vou fazer? É muito limitado, né? E aí eu disse, não, chega, eu vou voltar a estudar. Nem que seja por diversão, porque eu adoro estudar. Então, nem que seja por diversão, vou voltar a estudar. Aí pensei, vou fazer história. Ah, não, mas história vai cair no professor de novo. Vou fazer direito. Aí, eu fui fazer direito por diversão e concluí, menino. Não é que eu concluí? No dia da formatura eu olhei assim, gente, eu entrei na faculdade para ter uma informação. E não é que eu tô aqui me formando em direito 5 anos depois? Não acredito, cara. Nossa. Não, e assim, já tinha fiz estágio com juiz, então passei 2 anos do meio da pandemia, trabalhando num fórum fechado, mas eu adorava, tá? Mas assim, trabalhando com um juiz numa vara que não tinha juiz, ou seja, era um juiz que estava acumulando, né? Para quem é do direito sabe que acumulação geralmente é um juiz que é titular de uma vara que vem ajudar uma vara que não tem juiz próprio, né? Então ele está acumulando, está fazendo uma hora extra, vamos falar assim, ele está fazendo uma hora extra. Se ele já tem 10 mil processos que ele toma conta, ele agora está tomando conta de 20. Ele não vai conseguir tomar conta de 20 mil processos. Caraca. Então, ele precisa ainda mais dos auxiliares. E aí, ele tá lá e vê a Cássia no 6º período. Nossa, imagina assim, né? Foi aquela delícia. Mas, assim, foi a minha melhor experiência no direito, com certeza, foram esses 2 anos. São muitos desafios, mas você acaba agregando demais, né? Sim, agregou demais a minha experiência para advocacia. Hoje, tipo assim, eu calculo que mais ou menos eu tenha lido, assim, durante esses pouco mais de 2 anos, uns 5 mil a 8 mil processos. Então, você vê 5 a 8 mil processos é muita coisa. E curiosidade, quantas páginas tem cada processo, mais ou menos? Depende, mas o maior que eu vi foi um processo físico, tá? Com 11 volumes. Cada volume devia ter mais ou menos umas 400 páginas. Que isso? Cara, tem que ser leitor mesmo, né? Não, e você, quando você... Tem hora que você fala assim, não vou conseguir pegar isso aqui tudo, senão eu vou trabalhar só nesse, vou atrasar tudo, então eu vou ter que pegar esse da metade pro final. Porque eu vou rezar para que alguém tenha feito do começo ao meio certo, para eu pegar só da metade pro final e consertar o que tiver mais ou menos errado ali. Eu lembro que, como eu comentei com o backstage da minha irmã advogada também, eu lembro que ela pegou um processo, eu perguntei esse nome de página, porque ela pegou um processo uma vez que ela falou, acho que tinha 1000 páginas, ou quase 1000 páginas, um negócio assim, descomunal. E ela já estava, acho que uns 3 ou 4 meses com esse processo. E aí foi engraçado porque eu fui lá em Brasília, e aí estava visitando meus pais e tudo mais, e aí eu estava no início da hipnoterapia, mais ou menos, eu já atendi e tudo mais, e ela pediu para eu fazer um processo nela para que ela conseguisse, ela estava tendo uma dificuldade de concluir, ela tinha um deadline para concluir aquele processo. O promotor estava falando, nossa, tem até dia tal para conseguir concluir esse processo, e tinha, sei lá, umas quantas páginas para poder ler, ou debater, ou refazer, alguma coisa assim. E ela não estava conseguindo concluir, não, era matematicamente impossível bater aquele deadline, desde o início do pedido do cara lá, né? E aí, no começo não estava para dar certo. Já via que não faz sentido, mano. Esse quadrado não vai encaixar nesse formato de estrela, não vai encaixar, tá entendendo? Então, enfim, aí começou a dar o burnout e algumas coisas acontecer. E aí eu fiz um processo de aprofundamento nela. Esse aprofundamento é só para instalar um mindset para que ela consiga alcançar aquele objetivo. Então você realinha a sinapse neural direcionada para aquela vontade que a pessoa tem,
que por mais que matematicamente seja impossível, não importa, né? Tem uma regra da mente que diz que a imaginação é mais forte que o conhecimento quando se lida com a mente. Isso Albert Einstein dizia muito também. Então não importa o que matematicamente é possível ou não, se a sua sinapse está alinhada para que aquilo aconteça, aquilo vai acontecer. E aí eu fiz o processo nela. Engraçado porque ela morava num apartamento, num flatzinho pequenininho, e aí embaixo assim tinha um cara cortando grama, que era tipo um resortzinho que ela morava. E o cara cortando grama, eu falei, cara, esse cara cortando grama aqui embaixo vai atrapalhar o meu processo, porque ela tem que se concentrar na minha voz, enfim, para que aconteça. E aí a gente dá a sugestão, quando uma pessoa quer passar por isso, a gente dá a sugestão, e aí de todo barulho que aconteça só foca mais na minha voz, e ela realmente não escutou nenhum barulho, e ela terminou o processo em 2 semanas, entregou pro promotor. Até aí, tipo, parece até meio é espantoso, caraca, ela conseguiu terminar, mas o que a gente se importa muito é com o resultado. Tá, não adianta terminar de escrever qualquer coisa, chegar lá o cara falar, meu irmão, isso aqui tá uma bosta. Quem foi que fez isso aí? Foi uma criança da 5ª série? Não adianta. Só que o resultado foi esse, o promotor rasgou seda pra ela. Depois de um tempo ela foi promovida, acho que é cargo de confiança. Tipo, tem os níveis lá, né? 1, 2, eu não entendo muito. Ela fala, mas eu não consigo entender muito isso. E aí ela ganhou esse carro de promoção dela, e aí eu fui questionar, falei, tá, mas como que você... O que você fez para você conseguir terminar um processo de mais de 1000 páginas, faltando página pra caramba, em 2 semanas, sendo que isso seria impossível terminar? Ela falou, Daniel, a sugestão que você colocou em mim, eu consegui entender que eu não precisava revisar. O que eu escrevia estava certo. Então ela aumentou o hiperfoco na certeza do que ela estava fazendo estava certo. Porque as informações de longo prazo estão no seu subconsciente. Uma vez que você escuta o seu subconsciente, não deixa o seu consciente entrar na jogada, você não entra no loop mental, que é quando você perde tempo nas coisas. E aí deu certo. Cara, eu fiquei assim, obviamente a gente sabia do resultado e tudo mais, mas eu gosto de entender como a mente de cada um resolve aquela sugestão que ela pediu para resolver, entendeu? O como pra mim é muito importante. Eu sei o porquê que funciona fisiologicamente, mas eu gosto de entender o como. E aí o como é muito pessoal, porque é muito de cada um, né? Sim. Esse processo é muito incrível. Você comentou dessa parte... Não, eu já vou avisando aqui aos clientes que eles vão ter vai ter um reajuste na minha tabela, porque eu vou precisar fazer hipnose, gente. Vocês, assim, porque assim, eu vou precisar, tá? Então, assim, vai ter uma elevação aí nos honorários, mas é por um bom motivo. O resultado vai ser excelente, cara. Quando você alinha a sua sinapse, e quando você comentou sobre a neurociência, e essa parte da sociologia também, eu acredito que você já deve ter, com certeza, na parte, você que faz essa parte de advogar durante o processo, na frente dos juízes, muito sobre PNL, sobre como, nessa programação linguística, como criar um rapport, como gerar um rapport, e como... Isso é muito incrível, né, cara? Porque aqui em Macaé a gente tem a Vox2U, que, obrigado Vox2U, patrocinador desse podcast, é a maior escola de oratória da América Latina. Olha que doideira. E eles ensinam muito sobre isso. Porque não é só sobre oratória, sobre o falar. É o como falar, o como se portar. Porque o rapport, a conexão, que um dos gatilhos mentais, né, que a PNL ensina, é só uma pontinha do iceberg, né? Porque eu imagino a forma com que você tem que se portar, né? Por mais, às vezes, agitada do caso que você tenha ali, né? E essa é uma curiosidade que eu já queria tirar já, né, cara? Como é que foi? Como é que você faz? Qual é a técnica que você tem para você, quando você chega numa audiência agitada pelo processo? Porque às vezes eu acredito que você deve ter pegado processos meio tensos assim, quando você olha assim, meu Deus, tenso. Como é que você se controla ali naquele momento? Você se porta e aí você consegue, muitas das vezes, rever aquele caso a seu favor, a favor do seu cliente? Esse é um ponto importante, assim, porque o que acontece? Em audiência, o advogado ele tem que ser o mais frio possível. Então, assim, quando eu saio de casa, antes de sair de casa, eu já penso qual é a roupa que eu vou usar, por exemplo. Então, assim, eu não estou de azul à toa, não é? Vocês sabem que o azul é uma cor mais comunicativa, e se eu estivesse aqui de preto, talvez vocês me vissem de uma forma um pouco mais... Nossa, ela é rígida, ela não é, sabe, tão aberta.
Então, a forma, isso é muito importante. O envelope, eu já começo do envelope. O envelope que você está. Né? Eu tenho colegas, infelizmente, colegas muito advogados que não pensam muito, né? Pensam assim, não pensam em relação que roupa eu vou usar, como eu vou me portar, como eu vou me portar com o juiz. Então, é importante você não se portar com o juiz como menor, nem você querer passar como se você fosse passar para ele uma ordem, mas você pode passar uma sugestão. Perfeito. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes eu adoto isso nas minhas petições, então eu não faço petições longas, especialmente em relação a direito. A máxima é a mesma, e a máxima ainda vale. O direito, o juiz conhece. Ele não conhece os fatos. Perfeito. E é nisso que eu tenho que focar. Nos fatos. Em contar de uma forma objetiva, sabendo em que momento colocar um pouco de emoção, não é pasme, excelência. Aí o juiz está lá, paradão, não pasmo nada, minha filha. Eu vejo 1000 processos todo dia. Você quer ficar pasmada se soubesse quanta coisa que eu vejo aqui. Ai, não colocar negrito. Gente, coloca um pouco de negrito, só numa palavra, sabe? Aquela palavra, às vezes assim, naquele parágrafo eu colocar chamar aquela atenção para essas 3 palavras aqui nesse parágrafo. Só, mas não bota de negrito, amarelo. Eu já, assim, quando eu atuei com o juiz, eu deixei de fazer um trabalho, né? Passei para outro processo, porque a petição do advogado era ilegível. Por quê? Estava todo em negrito, todo pintado de amarelo, de vermelho. Era tanta cor que aquilo me causava impacto visual que eu fiquei assim, gente, eu tô confusa, eu não tô conseguindo nem ler isso, não tô entendendo mais nada. Certeza que se eu parar para fazer esse relatório para a juíza, ao final, colocar a sentença, colocar a parte do dispositivo, certeza que eu vou falar errado, porque eu não tô querendo nem ler, eu não quero nem ler isso. Eu não quero, você está me forçando, meu cérebro está sendo violentado para ler isso aqui. Então, assim, é uma parte, então, que a gente trabalha. Por exemplo, tutela de urgência, né? Que é quando a pessoa chega para você e diz assim, olha, doutora, eu tenho essa situação, mas eu tenho urgência, tem um bom pedido dele que é urgente, que não pode esperar o final do processo, né? Tem processos que podem levar 1 ano, 2, 3, 5, 10. Então, tem pedidos que não podem esperar. Então, o que focar? Foca na probabilidade do direito? Mas vamos o gatilho da urgência, porque as pessoas trabalham com urgência. O juiz está ali sobrecarregado de trabalho, ele tem muitos processos para ver e vai ser a urgência que vai chamar a atenção. Então, sempre coloco um tempero na questão da urgência para mostrar, olha, senhor juiz, se o senhor não me conceder este pedido agora, daqui a 5 anos ele não faz mais sentido, daqui a 1 ano ele não faz mais sentido. Então, tem que ser agora. Entendeu? Então, e você pensar isso na sua petição, você não ficar colando jurisprudência, né? O pessoal do direito adora. Vou colocar aqui uma jurisprudência linda de 3 páginas. Eu preciso revelar um segredo muito grande. O juiz pula. Ele simplesmente faz... vai rolando. Ele não tem tempo. Você tem que ser claro e objetivo. Ele não só tem o seu caso. Ele tem outros 1000 casos. 10.000 casos. Ele tem, às vezes, 7.000 processos tramitando na vara dele. 7, 10.000. Tu acha que ele tem tempo para ficar lendo jurisprudência? Às vezes que é uma jurisprudência que, assim, eu já fui muito inocente. Quando eu comecei trabalhando, né? Aí eu disse, nossa, eu achei lindo esse voto aqui, desembargador. Vou até salvar para estudar em casa. Aí anotei o número. Gente, quando eu cheguei em casa era falso. Eu fui pesquisar, não era nada daquilo, não era um voto, era um voto de divergência que não dizia o que estava escrito ali. Nossa Senhora. Então, assim, mas ia passar pro juiz, ele não vai ler. Mas assim, eu, coitada, estagiária, fui lá ler achando que aquilo, nossa, que votão, era mentira, ó. Caraca, que doideira. Só me fez perder tempo no meu estudo. Muito, muito doido. Mas, cara, voltando assim um pouco pra sua história. Você se formou, foi quando que você se formou? Você acha que eu me formei tem muito tempo? Não sei, acho que tem. 2 anos? Não, acho que tem mais, muito mais, pô. Não sei, ela falou que Não sei, pô. Não, mas ela falou só que pela forma que ela estagiou
no 6º período durante a pandemia, pô. Aham, ele fez as Dá cotas. 2 anos, 2022, pô, se formou ano passado. Exatamente. Ah, então, beleza. Exatamente. Então, eu beleza. sou uma recém-advogada, jovem advogada, mas eu nunca me porto como se assim fosse. Pô, exatamente. Era exatamente Esse isso que é eu o ia ponto. comentar agora, Porque entendeu? foi eu que tava falando, falei, não, pô, tem mó tempão, velho. Não. Porque você passa claramente uma ideia de que, cara, você tem uma experiência, uma bagagem top. Eu acho que também as suas experiências até ali na sociologia, o que você viveu, claro que isso tudo agrega, soma na sua experiência, mas realmente você passa um profissionalismo muito grande dentro de tudo isso que você estudou, porque a gente não estuda pouco, né? E eu tenho certeza que você também não estudou pouco. Né? Não. Eu, na verdade, eu sou técnico em mecânica, engenheiro civil e larguei tudo pra virar hipnoterapeuta. Né? Então, Legal. já estudei muito também, processo, jurídico também, dentro da parte civil, né? Então, assim, a gente entende um pouco dessa correria, mas nem tanto. Mas o que eu queria saber é o seguinte, você se formou aí e, poxa, você começou a abrir o sua marca, seu nome, começou a se divulgar, a se colocar no mercado, abriu o seu escritório. Conta pra gente, como é que foi isso tudo? Quem que te motivou? Como é que você correu atrás disso? Como é que as coisas foram acontecendo? Bem, aí a gente vai falar um pouco de mindset, né? Então, assim, desde da graduação primeiro, né? Diferentemente de alguns colegas, e aí não estou falando crítica, mas assim, para que quem esteja me escutando pense em relação a como você se porta na faculdade. Então, eu sempre me portei como uma aluna dedicada, não a mais estudiosa. Eu tenho um filho pequeno, eu tenho um filho que agora tem 7 anos, Legal. então assim, mas eu nunca coloquei isso como um empecilho, lógico, teve alguns momentos que é mais desafiador, mas tem momentos também que é bem mais gratificante, porque você chega daquele dia ruim e tem lá o seu filho para você dizer assim, caraca, mas eu já venci na vida, porque eu tenho essa criança assim, maravilhosa em casa. Mas assim, como você se comporta desde o início da faculdade? Eu nunca estudei para a prova, eu estudei aquela matéria porque eu sei que ela é importante. Eu sempre fui a chata das perguntas, então eu não entendi, vou parar a aula e vou fazer uma pergunta. Te entendo. Entende, né? Eu sei como é, né? A gente sofre, mas assim, tem um fundo, gente, tem um porquê. Lavar ele de novo. Mas é a vontade real de aprender, entendeu? Então, assim, quando eu atuei com o juiz, é engraçado isso, porque oficialmente eu era auxiliar de gabinete, vulgo estagiária. Dos 2 anos que eu atendi advogado em balcão, eu nunca fui questionada se eu era secretária do juiz. Muito pelo contrário, eu era já chamada de doutora. Eu disse, não, a Cássia, por favor. Não precisa me chamar de doutora. O que posso lhe ajudar? Mas aí, mais uma vez, eu não saía de casa vestida com minha calça jeans rasgada, com meu tênis e minha camiseta. Eu me vestia portada condizente com quem eu trabalhava, que era com o juiz. Então, em nenhum momento eu cheguei e disse assim, não, peraí, hoje eu vou de camiseta, porque tá calor. Não, eu ia arrumada dentro do que cabia no meu orçamento, mas ia arrumadinha para o fórum, para que... Então, muitas vezes, funcionários do fórum faziam assim, nossa, você é nova, de que concurso? Você veio de que fórum? Eu disse assim, não, sou só estagiária. Tipo, a pessoa achava que eu era servidora, entendeu? Então, ela tinha plena certeza que eu tinha transferido de algum lugar. Então, isso é muito importante, entendeu? Então, assim, e eu sempre me divulguei. Olha, eu faço direito. Olha, eu faço direito. Então, assim, hoje eu recebo muitos clientes que são pessoas que me conheceram ao longo da minha trajetória como estudante, dizem assim, fiquei sabendo que você abriu seu escritório. Como é que eu faço para marcar uma consulta? E a gente marca, então assim, porque eu sempre disse, olha, eu estou estudando, eu sempre trocava uma ideia com a pessoa, eu adoro conversar com pessoas para entender, para pensar. Bom, né? As pessoas trazem, às vezes, elementos que fazem assim, gente, se eu fosse o advogado do caso, como eu resolveria? Eu não sou, mas como seria? Entendeu? Então isso é importante. Eu fiz esse exercício agora, quando eu estava me arrumando, a pessoa falando... E eu disse, olha, fulana, você tem advogado, eu não posso dar minha opinião, mas continua falando. Porque eu estou pensando aqui tudo o que eu posso te falar sem violar o meu código de ética, mas eu estou pensando na sua história, continua, entendeu? Então, conversar com as pessoas.
Eu acho que o mais importante é a gente entender que não é um processo, são pessoas. Elas trazem pra gente uma demanda que pra você às vezes pode ser muito simples, mas pra ela é a vida dela. Às vezes é uma situação muito simples, você assim, um carro. Mas pra aquela pessoa não é o carro, é o carro. O que ela precisou passar pra ter Você tá vendo aquele, ali um né? Fiat Uno, mas ela tá vendo uma Ferrari. Entendeu? Porque foi o carro que ela tanto sonhou em ter, em conquistar. Então, são pessoas atrás daquele processo. Então, assim, eu fui estagiar com o juiz porque eu queria fazer o concurso para a magistratura. Queria me tornar juíza. Não sei se quero mais, mas enfim. Mas foi importante estar nesse lugar. Poder aprender, poder lidar, ver o que é que mobiliza ou não o juiz, o que é que funciona, o que é que não funciona. Quais são os advogados que são mais bem-sucedidos? E eles são mais bem-sucedidos porque eles sabem exatamente como é o processo, eles sabem muito bem, mas eles sabem lidar com pessoas. Não adianta você ser o advogado maravilhoso, com nossa experiência, com 10 mil pós-graduações, doutorado em direito, enfim, e você chega no cartório e trata o servidor mal. A gente tem que trabalhar com a realidade. É aquela pessoa que vai movimentar o seu processo. Seja minimamente educado. É um outro ser humano que está ali atrás do balcão, trabalhando, executando as tarefas. Não coloque o servidor como seu inimigo. Ele não é. Ele é apenas alguém que está sobrecarregado. E você vê muita gente agindo da maneira contrária, como você está falando? Sim, nossa, demais. Gente destratando o servidor, gente, assim, engraçado, né? Porque, assim, a piadinha que rolava era que, a Cássia, você trabalha no Olimpo. Aí eu digo, Olimpo? Como assim? Não, porque você trabalha perto do juiz, então você com certeza... só se for limpando o Olimpo, né? Vocês têm noção que eu sou estagiária. Eu pergunto, não, Cássia, para, você sabe que você faz mais do que estagiária. E realmente eu fazia mais do que serviço de uma estagiária comum. Mas assim, eu disse, não, pelo amor de Deus. Então, por exemplo, existe uma rixa entre o cartório e o gabinete. Então, porque o gabinete é mais próximo ao juiz e faz um trabalho mais intelectualizado. Portanto, é melhor do que o cartório que faz um trabalho repetitivo. Ambos são necessários, né? Mas não funciona sem eles. Exato. Não tem como. Então, eu chegava e dizia assim, boa tarde, todo mundo, falava com todo mundo, não sei o quê. Aí depois assim, gente... Eu sei que vocês aqui, assim, tem a cota de vocês do café, mas como é que eu faço para participar? Porque eu adoro café. Não, nunca ninguém me cobrou. Trouxe hoje o pacote de café dessa semana, o café tá garantido. E aí eu passei a fazer até o café. Aí o pessoal fazia assim, casa, aquele cafezinho. Eu tô ocupada naquele momento? Não, uma hora eu tenho que dar uma pausa para ir ao banheiro, tomar uma água, pegar uma água para botar na minha garrafa. Botava lá o café para passar na cafeteira, senão me doía. E assim... E quando eu saí, que bom assim que, por exemplo, eu saí com o pessoal do cartório comemorando meu aniversário, fizeram bolo surpresa, enfim. Bacana. Por quê? Porque eu nunca me portei como se eu fosse superior a ninguém, porque eu não sou. Ninguém ali é superior a ninguém, nem o próprio juiz. Então, assim, mas é importante você entender isso. Então, você conversar e falar desde o cutil da guarita... Isso é bom demais. Até a tia da limpeza, até com o juiz. O juiz não é um ser humano melhor. Você trata ele com a deferência que ele merece, excelência, doutor. Mas lembra que ele é um ser humano também. Tá? Não vai tratar ele como se fosse a santidade, divindade, não. Que ele não é, não. Tá? Ele é uma pessoa... Você, às vezes, pode estar mais atualizado que ele sobre um processo, sobre uma coisa. Você sabe, às vezes, minúcias que, às vezes, ele, por ter muito trabalho, ainda não conseguiu se atualizar em relação àquela lei. Então, não trata também o juiz como se fosse Deus. Não, peraí, que agora eu tenho que ser bonzinho porque Deus está na minha frente. Não, você tem que ser bonzinho com todas as pessoas. Então, assim, isso é bem importante. Isso é muito incrível, né, cara? Porque o que eu vejo... A Cássia, que você tem muito... um grande diferencial é esse, né? O mindset. É como você prepara e qual é a sugestão. Porque o mindset é isso, é uma sugestão, né? Que através da repetição você jogou pro teu subconsciente e ali, uma vez que a sugestão está no seu subconsciente, ela vira realidade. Não importa qual é a sua crença limitante, não importa aquilo que você acredita ou não. Quando uma sugestão está no seu subconsciente, ela vira realidade, o famoso mindset.
E isso é muito incrível porque eu vejo que, assim, você fez, em teoria, seria o básico, feijão com arroz, né? Sim. Se portar legal, se vestir bem e Tratar todo mundo bem. independente do seu cargo, tá todo mundo junto, entender que o ego não faz parte do processo, ou quanto maior é o ego, mais dificultoso vai ser o seu processo, seja ele qual for. Porque é isso, você não sabe o dia de amanhã, né? O mundo é redondo, então tem todas essas coisas, né? Assim, você planta o bem e bem volta. A máxima é essa, independente da situação que a gente esteja. E é muito incrível isso, como você leva, porque você tem essa prova do resultado. Sim. Porque quantos são os advogados que trabalham, que tem que ter uma relação com o cartório e saem com o cartório comemorando seu aniversário? Não é comemorando que você saiu, comemorando o seu aniversário junto com você, ou seja, dividindo aquela felicidade com você. Isso só mostra o tipo de energia e de pessoa incrível que você é pela sua criação, pelo que você se propõe a ser, né? E isso é muito incrível porque isso tem muito a ver com o que a gente faz, né? Pra gente, quando eu comecei na hipnoterapia, comecei a divulgar e tudo mais, a minha noiva sempre me chamava muita atenção. Fala assim, Daniel, você tem que falar o óbvio. Você tem que falar o óbvio. Porque pra mim, muita coisa era tipo, óbvio, que é isso, cara? Você não sabe isso? Não sabe, porque eu sei porque eu estudo. E a pessoa não estuda e não é obrigada a estudar, porque não é a área dela. Então, quando a gente faz o óbvio, quando a gente fala o óbvio, a gente vê a transformação na vida da pessoa que a gente acaba passando. Pra você ter uma noção, o nosso corpo produz ocitocina toda vez que você simplesmente vê alguém sendo ajudado. Hoje aconteceu uma coisa muito incrível com a gente. A gente foi numa loja ali no centro hoje e aí paramos numa lanchonetezinha para comer um lanchezinho, esperar, tava mais ou menos na hora do almoço, e chegou um senhor, essas pessoas que pedem dinheiro Sim. e tudo mais, tava com uma caixa de remédio, pediu dinheiro, tinha uma balinha, e eu falei assim, e eu não dou dinheiro, eu não sou o cara que dou dinheiro, eu não dou dinheiro. Se me pedir comida, vamos lá, eu vou lá, eu compro, eu paro o que eu tô fazendo, a gente faz. Mas eu não dou dinheiro. E aí ele foi e falou assim, aí ele olhou, eu falei, cara, ele não esperou nem eu falar, né? Ele foi e falou assim, não, paga um lanche pra mim, tá bom, fazer o quê? Eu falei, não, agora. Aí ele foi lá, pediu, ele chegou e ainda falou assim, não, tem um salgado de camarão aí, tem um camarão aí, tem um camarão. Eu falei, rapaz, é isso mesmo. O camarão tá vivo ou tá morto? Ele ficou zoando, eu falei, é isso, é oportunidade. Eu achei foda isso que ele falou isso. Sim. Porque é oportunidade, irmão, você tá entendendo? Agarra a oportunidade, pô, tá aí, pega o melhor. Sim. Porque eu não limitei ele, entende? Eu não Aham. falei assim, vou, mas só pega aquele salgado. Eu falei, não, vou pagar, irmão, vai lá, pede. E aí eu isso eu achei muito foda, né? Porque ele falou assim, você falou, pede, então eu vou pedir, sabe? Não é um abuso, você tá aproveitando a oportunidade, essa é a forma que eu enxerguei. Beleza. E aí ele foi, pediu, sentou ali do lado, e aí comeu ali, a gente trocou ideia, ele comeu, coisa e tal, não sei o quê. A gente ficou trocando ideia, ele foi embora, acabamos ali o lanche. Ele agradeceu. Ele agradeceu, eu falei, pô, valeu, nada, coisa e tal, ele foi embora. E olha como é que isso... E a gente estava tendo um dia um pouco agitado, porque de uma correria, de umas frustrações, que a gente precisava do negócio e não estava conseguindo realizar esse negócio. Até que a gente conseguiu meio que realizar esse negócio, então a gente estava até meio que Deu comemorando. certo, tipo, nos 47 do 47 segundo segundo tempo, tempo. assim, A gente estava sabe? meio ainda eufórico com o que estava acontecendo e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Aí eu levantei para pagar o lanche do rapaz. Quando eu levantei para pagar, o cara do balcão falou, não, chefe, tá fechado, já tá bom, já tá pago. O cara do balcão da lanchonete falou, viu a situação, a gente conversando com isso aqui, daí eu falei com o cara, não limitei depois que ele pediu de camarão, não falei, não, é isso mesmo, coisa e tal, isso aqui. Se comunicou, se conectou com isso e falou assim, não, tá pago legal. No final. Eu falei, então, tá bom, valeu, irmão, que isso. E aí, o que gera nisso? Ocitocina foi gerada nele, que é o neurotransmissor, que gera calma, tranquilidade e positividade para você, uma energia boa. Gerou em mim, Sim. porque é o agradecimento, meu agradecimento, que eu ia pagar, ele falou que não. Eu te dou 210% de certeza que gerou em quem estava naquele balcão, que hoje vai ter mais 5 pessoas. Às vezes, quando a gente faz uma coisa boa, outra pessoa que está do lado, ela olha, ela observa, e aquilo ali vai fazer diferença e você não faz nem ideia.
do que aquilo vai acontecer. Então, o fato de você, toda vez que você é quem você é, essa pessoa gente boa, que sempre se preocupa em fazer o bem, não importa quem seja a pessoa, em se comunicar, em respeitar, seja a tia da limpeza, seja o cara da guarita, seja o juiz, tudo da mesma maneira, cada um, obviamente, na sua escala, da sua forma formal de se comunicar ou não. Mas quem te envolve e observa isso, você está gerando essa ocitocina. E sabe o poder da ocitocina? A ocitocina tira pessoas da depressão. Se a pessoa estiver no início de um processo depressivo e ela começar a gerar essa ocitocina, esse neurotransmissor, ela sai. É como se fosse um hack. Ela começa a sair. Então, para sair da depressão, simplesmente ajude o próximo. Ou assista outra pessoa ajudando o próximo. Sim. Olha que incrível que isso é, né? E eu tenho certeza que toda essa ocitocina é gerada em você o tempo todo, né, cara? Sim. Como é que você se enxerga uma pessoa... obviamente, assim, parece meio óbvio já que é uma pessoa muito grata por tudo que tem, pela sua vida, por toda a sua correria, por tudo que você tem. Mas como que você pratica essa gratidão em você? Você tem o seu processo, não sei, espiritual, ou tipo com a sua família? Como é que você pratica esse processo de gratidão na sua vida? Seja quando você, sabe, ganhou um caso, deixou um cliente feliz, ou ajudou uma pessoa. Como é que você comemora esse processo? Então, assim, eu já tive problemas em relação a isso, porque muito da minha felicidade está relacionada ao trabalho. E nem sempre o meu trabalho é o mais feliz, né? Vocês devem imaginar que tem dias que você tem que dar aquela notícia ruim para o cliente, e às vezes o cliente faz assim, nossa. E aí você faz, não, ai, que tristeza. Então, assim, você fica mal. Mas, não, obviamente, quando eu estou fazendo o meu trabalho, quando eu estou fazendo uma petição, ou quando eu estou despachando com o juiz, o conseguir algo, pelo menos que aquela pessoa me escute, entendeu? Conseguir sair daquele momento dizendo assim, cara, eu não sei o que o juiz vai decidir, mas ele me ouviu atentamente e eu plantei uma semente ali, entendeu? Então você sabe que você diz assim, olha pro cliente, ontem eu passei por uma situação assim, eu tava aguardando, uma liminar, e eu já tava, ficando naquela desesperada, porque você pede, você já despachou com o juiz. E aí, quando eu voltei, fiquei sem bateria, que acontece, né? Assim, né? Fiquei sem bateria, vindo do Rio pra casa. E aí, eu peguei 9 horas da noite, eu não me contive. Quando eu vi que a decisão tinha saído, eu mandei pra cliente, desculpa o horário, mas eu preciso compartilhar com você. E mandei pra cliente, ela, nossa, eu vou dormir muito melhor. Eu disse, você nem imagina eu. Então, assim, e assim, em relação muito ao trabalho, em relação à minha família, eu acho que o meu filho tem um papel muito importante, né? Tipo assim, eu falei um pouco desse momento, assim, da vinda pra Macaé, mas quando eu falo depressão, foi depressão real, não foi uma depressão fictícia, né? Então, assim, não foi aquele momentozinho triste de quem se mudou, não. Assim, para quem é nordestino sabe, assim, a gente tem uma coisa muito grande com a terra. Então, assim, com a cultura, com as pessoas, com o jeito de ser. A cultura do Sudeste é muito diferente da cultura do Nordeste, como as pessoas são. Então, assim, foi um processo realmente de depressão. E realmente eu saí desse processo, comecei a sair quando meu filho nasceu, porque ele trouxe um novo significado para minha vida, entendeu? Então, assim, eu pensei assim, nossa, agora um ser humano depende de mim. Cara, o que é que eu quero nossa, quem é que eu vou ser como mãe? Porque assim, né, vamos lá, todo mundo que é pai ou mãe sabe. Quando eu tiver um filho, meu filho não vai fazer isso, meu filho não vai fazer aquilo. Quando você chega da maternidade com aquela criança, você faz... E caraca, como é que eu vou fazer? Agora nossa, na hora eu chorei tanto. Eu disse assim, nossa, eu sou mãe. E aí, acordar e saber que você tem que colocar uma outra pessoa como prioridade. Você está morrendo de sono. As mães vão me entender, você está morrendo de sono. E aí o bebê chora, e você fala assim, tudo que eu queria era dormir, mas ele está chorando, é um serzinho pequenininho que precisa de mim, eu vou cuidar dele. Então, assim... Hoje, poder chegar na minha casa e ver o meu filho já tá com 7 anos assim, ontem ele chegou e disse, ai mamãe, eu disse, tem uma coisa muito legal pra te contar, que a mamãe, aquele processo, não sei o que, não sei o que. E ele sem entender nada, né? Mas a mamãe tá muito feliz, não sei o que. Aí ele, tá mamãe, aí começou a falar dos jogos que ele gosta, ele disse, não sei o que, não sei o que.
Aí você também não entendeu nada? Eu não entendi nada, o nosso diálogo foi assim, ele falou um monte de coisa que eu não entendi nada, depois eu tentei pedir para ele explicar, ele também conseguiu, não, assim, jogos, assim, eu não consigo jogar nem Minecraft, no nível que eu sou, assim, entendeu? Eu não consigo nem jogar isso, que é o mais básico, que ele faz, nossa, mamãe, eu não consigo tirar o boneco do canto, como é que eu faço? Assim, não sei, enfim. Então, assim, mas compartilhar com ele aquela alegria, compartilhar aquele momento e colocar ele para dormir, que é uma coisa que eu sempre faço. Então, assim, colocar ele para dormir. Ó, vamos dormir aqui. E ele dizer, mamãe, você me acalma. Nossa, quando ele disse isso, eu falei, ai, que lindo. É um ritual para você, né? Ali, então, né? é um ritual, sabe? Poder dar um colo, poder você... Então, assim, eu acho que a gratidão, assim, nossa, quando eu acordo, eu tento não ficar... Nada pode me chatear, porque eu acordei. Uhum. Eu posso ficar aborrecida por um minutinho, mas eu acordei. Eu tive o privilégio de acordar e aquele dia começou. Restart. Começou agora, vai ser melhor. Encontrei com o cara discutiu no trânsito. Vale a pena? Vale meu tempo? Não vale não. Vale meu tempo não. Então, assim, e às vezes eu sou daquelas que conduz a conversa, entendeu? Uhum. Agora, eu falei do Uber brincando, mas agora eu vim no Uber e aí eu com o senhorzinho do Uber, tipo assim, sabe aquele pessoa que... porque o direito, você sabe, vai começar a falar mal do STF. Aí eu disse, olha, você sabia que o direito avançou muito, eu acho tão legal o direito, eu gosto tanto de estudar, mas na linguagem dele, disse, olha, por exemplo, não, porque esses caras ficam toda hora mudando a interpretação, porque a nossa sociedade muda. Vamos pensar o seguinte comigo, olha, o Código Civil, ele, antes desse de 2002, era de 1916. Bizarro, né? Era muito antigo, então Muito sabe o que antigo. acontecia com a pessoa na década de 70? Ela, às vezes, casava, passava 5 anos casada, não deu certo, ela se divorciava? Não, ela se desquitava, não existia divórcio. Meu avô fala isso. E tipo assim, e mesmo o desquite era uma coisa assim, nossa, escandalosa pra época. Então, assim, você ser uma mulher desquitada, ser um homem, não pegava tão mal, porque a nossa sociedade é muito patriarcal, mas uma mulher desquitada, nossa, acabou a vida dessa pessoa. Uhum. Acabou a vida dessa pessoa. Aí só, imagina. Aí ele ficou aqui, aí ele ainda vê aquele senso moralista. E antes que ele viesse com alguma coisa, eu digo assim, imagine só. Vamos lá. A gente tá falando aqui de uma criança que, vamos lá, o senhor casou, passou 5 anos com a pessoa, não deu certo, e aí o senhor vai viver, né? Porque não tem como casar, porque o senhor é casado, lembra? E aí o senhor vai viver 20 anos com aquela pessoa, e aquela pessoa, o senhor tem filhos, é o amor da sua vida. Nenhum desses filhos podia ser registrado como seu filho, porque ele foi fora do casamento, eles são bastardos. Uhum. Doutora, Então, imagina, o senhor acha justo? O senhor acha bacana? Não, doutora, não é legal, não. Eu disse, E, às vezes, aquela pessoa com quem você viveu por 5 anos, que não tem contato há 20, ela é vista como a sua esposa, e aquela sua companheira de uma vida inteira com quem você construiu família, ela é vista pela sociedade como uma qualquer, porque estava com um homem desquitado. Então veja como o direito é bom, essa mudança na interpretação. Doutora. Aí ele, não, mas porque tem umas coisas. Isso aí que a senhora falou até é legal. Mas deixa eu dar outro exemplo. É o foco, né? É o foco que a pessoa dá, aquela situação, aquele momento, aquilo tudo, né? E assim, eu acho que, é muito legal essa sua abordagem. Eu acho que você tem todo o jeito de não ser sociólogo e ser advogado. Sinceramente, acho que você tem... Certíssimo. Realmente, você tem muita... A gente conversando aqui com você esse pouco tempo, a gente consegue perceber que você tem muita aptidão pra isso. É porque eu gosto de gente, né? Acho que sociólogo parece que não gosta, né? Mas será, né? Não, acho que todo mundo pensa que todo sociólogo é Fernando Henrique. Aí, assim, não, gente, a gente não é tão chique. A gente não mora, não tem apartamento em Paris, muito pelo contrário, assim. A gente tá mais pro cara da miçanga na praia do que o Fernando Henrique. Não, mas é muito legal, porque assim, em vários momentos do que você falou hoje, você fala sobre foco, né? Vários. O Daniel comentou e você tá falando esses seus exemplos, com a conversa com o cara, como você se portava na faculdade, lá no seu trabalho anterior.
E muito provavelmente agora com o seu consultório, desculpa, com o seu escritório que a gente fala. É quase um consultório, é quase. É que quase. a gente, no seu escritório, então acredito que você tenha um trabalho com foco muito grande. E a gente sabe que não é fácil a gente mudar um hábito, mudar um comportamento, colocar direcionamento para alguma coisa sem ter força de vontade. E às vezes você até tem força de vontade, mas ela acaba. E aí você tem que achar uma outra maneira de fazer com que ela volte e tudo mais. Mas dentro do seu processo, ainda falando assim, sabendo da sua história, até você chegar onde você está hoje, no seu escritório, que você ainda não me falou, como é que você chegou no escritório, como que você ficou sabendo. Mas além disso, eu quero que você chegue lá, mas fala um pouco assim, como que você manteve esse foco na sua vida, assim? O que você precisou fazer? Isso é uma coisa que é natural de você, dentro das suas dificuldades? O que você precisou fazer para manter sempre o foco em alta na sua vida? Então, como eu disse, eu vim de uma origem muito humilde. Então, quando alguém que trabalha numa sala, hoje eu até falei isso para uma menina, até falei para a menina que está fazendo minha unha. Quando você trabalha num escritório, sentado, num ar-condicionado, vê que privilégio. É um privilégio danado. Olha, eu estudei em escola pública a minha vida inteira antes de entrar na universidade pública. Eu vi situações assim de colegas que desmaiavam de fome, porque assim, às vezes a merenda escolar não vinha e muitas vezes aquele meu colega estava lá só para comer a merenda, sabe? E a merenda não chegava e ele desmaiava e era uma situação constrangedora, porque fulano passou mal e a gente sabe que passou mal de fome. Entendeu? Então, assim, quando eu penso todas as pessoas que cruzaram o meu caminho, quando eu penso em tantas pessoas maravilhosas que eu conheci durante a minha formação na escola e que, infelizmente, acabaram ouvindo que elas não iriam conseguir, que não eram possível, assim, eu mesmo tive um embate muito grande com o meu pai, depois a gente se acertou, mas eu dizia que eu ia fazer faculdade, eu iria, não importa se eu ia ser a primeira, mas eu iria. O foco começa aí, né? Porque o foco começava aí, porque eu pensava, gente, eu não quero e não vou ser mais um que vai trabalhar em algo que não gosta, simplesmente para sobreviver. Não dá pra dizer nem que é para viver, é sobreviver. Então eu dizia, não. Quando eu dizia assim, a nossa Cássia hoje tá chata. Até hoje eu falo assim, não, a Cássia hoje tá chata, hoje tá ruim. Pensa que podia ser pior, podia estar com a enxada na mão no sol quente. Então vamos lá, foco. Para com isso, para de mimimi que você tá bem. Entendeu? Então, assim, eu sempre pensei nesse sentido, assim, de não deixar. O escritório é bem curioso, assim, porque, na verdade, eu estava trabalhando em home office. Eu já estava advogando em casa. Só o que acontece? Eu sou péssima em trabalhar em casa. Eu preciso de conviver com pessoas. Então, trabalhar em casa me deixa muito mal. Então, precisar trabalhar um dia ou outro em casa, eu fico super bem. Mas se eu passar uma semana, com certeza eu vou arrumar alguma coisa para fazer na rua. Porque eu preciso sair de casa. Eu preciso fazer esse ritual de me arrumar, pegar meu carro e me dirigir ao meu escritório. Eu preciso desse ritual. Isso faz bem. Isso me faz bem. Entendeu? Eu preciso encontrar com pessoas, nem que seja com uma pessoa para me dar um bom dia, eu dar um bom dia a ela e às vezes até a gente discordar, mas eu preciso desse contato com pessoas, entendeu? Então, assim, aí eu disse, não, vou montar um escritório. Eu disse, caraca, montar um escritório, a casa. Qual é a tua clientela? Tua clientela nem é tão grande assim que justifique financeiramente. Mas eu sempre coloco muita positividade, isso vai dar certo, vai dar certo, e aí... Eu disse, vai dar certo, e graças a Deus tem dado muito certo. Legal. Tem dado muito certo. Eu posso dizer assim, eu pensava no começo, dizer assim, a minha sócia, né, ela tá afastada do escritório por motivos assim de estudo, mas assim, espero ter ela em volta em breve, porque eu já não tô aguentando o escritório, eu não dou conta de fazer tudo. Então, a minha sócia diz assim, a Cássia, se qualquer coisa acontecer, a gente estuda no horário. Eu digo, não, a gente vai trabalhar. E realmente, eu nunca vim para o meu escritório para dizer assim, hoje eu não tenho uma petição para fazer, não tenho nada, ninguém para atender, eu vou estudar. Não, muito pelo contrário. Eu estou fazendo 3 pós e estou meio louca por causa dessas 3, porque eu não estou tendo tanto tempo, não estou tendo tempo para estudar. Porque, graças a Deus, sempre pinta 2, 3 clientes por dia, eu vou ficando
desesperado e você tem que atender. Então, assim, eu precisei fazer uma rotina de que dia eu vou fazer a parte burocrática que eu detesto. Que dia... nossa, eu preciso lidar com gente. Você ficar digitando dado não é muito a minha praia. Preciso também usar a questão criativa, do raciocínio e tudo mais. Então, assim, que dia vou ao fórum falar com o juiz, se preciso for, falar com o cartório para dar um andamento no meu processo. Que dia eu vou fazer, lógico, também a minha agenda é definida pelas audiências. Então, hoje, por exemplo, já tive audiência logo cedo, né? 8h15 da manhã. 8h15 não, 8h30, desculpa. Da manhã. Aquelas coisas que a tecnologia permite, você fazer uma audiência no interior do Maranhão. Assim, sabe? Por videoconferência. Cara, adoro. Bom demais, né? Bom demais, assim. Eu me arrumei, aí sentei lá na minha casa, porque eu disse, não dá tempo de eu sair de Rio das Ostras para vir a Macaé, vou pegar um trânsito, não posso correr o risco de fazer audiência no carro. Não, pelo amor de Deus, audiência no carro, não. Caraca. Isso passa uma imagem péssima do advogado. Parece que ele não tava assim, não tá se importando, não importa. Cássia, é um processo do juizado, nem precisava de advogado, não importa, mas o meu cliente me contratou e é o processo mais importante do mundo, porque é o processo do meu cliente, entendeu? Então, eu disse, não, vou fazer em casa, aí arrumei o cenário, eu disse assim, eu tenho um escritório em casa, né, desde a época que eu era socióloga, e aí eu disse assim, e meu marido é que usa hoje, porque fica mais em home office, né? Aí eu disse assim, sai, vai trabalhar na cozinha em outro lugar, mas eu preciso aqui do escritório só pra mim. Foco total aqui que eu tenho audiência, você não pode aparecer. Foco na minha audiência. É isso. Entendeu? Então, assim, acabei também desenvolvendo alguns rituais, separar alguns dias para fazer as coisas, por exemplo, as coisas que eu menos gosto. Então, os dias que eu sei que eu tenho menos foco e menos criatividade são os dias que eu uso para fazer a parte mais burocrática. Então, segunda e sexta-feira, por exemplo, é um dia que eu já estou, arrasada, porque já peticionei, já tive que lidar com o juiz, já tive que... É um dia de atendimento. Vamos fazer uma coisa que eu gosto, atender pessoas, escutar as pessoas. Legal. Então, é um dia, na sexta-feira, estou cansada, não vou conseguir peticionar, não vou conseguir ficar, sabe, usar toda a minha capacidade para um raciocínio ali que eu vou precisar, então eu vou atender. Então, na sexta-feira, minha agenda está aberta, já deixo lá, marco, vejo quem que quer ser atendido na sexta-feira, já guardo lá, sexta-feira eu faço atendimento. Na quarta eu faço online, porque eu tenho um compromisso em Rio das Ostras, não posso vir a Macaé. Então, assim, sempre dentro do que... Me conhecendo, porque também acho que é muito importante a gente se conhecer. É o mais importante. O que é que eu não gosto... Não, mas é porque, assim, nossa... É só o mais importante. É só o mais importante, mas no caso da pessoa aqui, é meio que uma metamorfose ambulante, sabe? Então, assim, eu não tenho... Eu acho que uma coisa importante em relação à abertura do escritório foi isso. Eu não tenho medo de arriscar. Eu tenho medo de não tentar. É isso. Entendeu? Então, assim, não... Você usa o gatilho da escassez com você mesmo, né? Isso. Exatamente. Eu tenho... O meu receio é... Vou até pegar aqui, porque é exatamente isso que eu falei hoje. Eu tenho medo de dizer assim, cara, eu fracassei, mas não foi porque eu tentei. Eu fracassei porque eu nem tentei. Aí é ruim, né? Então, você fracassar... Por exemplo, hoje quando as pessoas falam assim, poxa, Cássia, mas imagina se você tivesse feito direito lá em 2006. E eu digo, não. Não ia ser a hora certa. Não era a hora certa, eu não era a pessoa que eu sou hoje. Foi muito melhor primeiro ter cursado sociologia, viver experiências boas, experiências péssimas. Mas é o que te moldou. Mas é o que me moldou. E no final das contas, você dizer assim... E aí a pessoa fala assim, a Cássia, e o que é que aconteceu com a sociologia? Graças a Deus deu errado. Deu errado porque senão eu não estaria no direito. Demais, né? Exato, sorrindo ainda. Não, tem que sorrir, porque assim, às vezes eu encontro com amigos que fizeram doutorado e estão lecionando, são professores. E as pessoas fazem assim, nossa, Cássia, mas você foi para o direito. Cara, que bom que deu errado na sociologia. Eu não sei como é que você consegue ou ter que lidar só com um aluno, e aí você pega uma turma, você fica encantado, ou você pega uma turma ruim, você vai todo dia para o seu trabalho, algumas turmas, né? Você vai todo dia para o seu trabalho pensando, nossa, meu dia vai ser péssimo, porque eu vou ter que aguentar esses alunos. Ou você escrever, nossa, era uma frustração enorme, eu escrevi, aí você faz uma escrita de um artigo, escreve. Quem é que vai ler? No máximo as pessoas que pesquisam aquilo mesmo que você. Que já estão cansadas de saber, às vezes, aquilo ali que você pesquisou. E você faz assim, gente, o que é que isso impactou na sociedade? Nada.
Ninguém mudou nada na vida porque eu escrevi isso. Eu trabalhava, eu sempre participei na sociologia, muito ligada aos esportes, tecnologia, doping esportivo, são coisas muito específicas. Então, assim, poxa, aí você vai lá, pesquisa, faz uma dissertação sobre doping esportivo, aí depois você faz assim, tá, eu apresentei, agora eu sou mestre, tenho meu título, e essa dissertação tá lá, no depósito da Universidade Federal de Pernambuco. Quando alguém diz assim, Cássia, você é mestre, eu já pego logo o gatilho, quer ler a minha dissertação? E já mando para a pessoa antes que ela diga que sim ou que não, porque vai que. Às vezes eu faço isso também com as pessoas, porque assim, rede social tem dessas, né? Você posta uma foto, aí a pessoa... Assim, eu sou nordestina, minha gente, então assim, me desculpa, vamos lá. A máxima é, se eu curti a sua foto é porque eu gostei da sua foto, não é que eu estou interessado num relacionamento. Mas sempre tem alguém que aparece assim, né? E é esses que são meus preferenciais para ler a minha dissertação. Quando a pessoa quer começar, não, vai paquerar, quer ler minha dissertação? Pô, some. A maioria das vezes some. A gente vai ter que escrever uma dissertação. Faz isso, cara, faz isso. É igual, tipo, faz isso. Manda a pessoa ler alguma coisa. Faz assim, manda aquele e-book, manda um e-book, manda uma coisa assim bem grande pra pessoa ler, mas grande. Tem que ser E grande, se você perceber que ela vai mentir pra você, não esquece de dizer assim, depois que você lê, a gente troca uma ideia, ela some. Nunca mais ela vai te importunar. Cara, e pior que é assim mesmo. Gostei da... No meu Instagram chega gente... A galera muito aleatória, do nada. Lugar, né, cara? Inclusive, foi hoje de manhã, eu vou casar agora, dia 1º de maio, daqui a alguns dias. Ah, parabéns. Obrigado. Aí, pô, correria danada, Ele né, cara? riu. Casamento. Eu faço direito de família. Ele deu uma risada, como você diz assim, olha a advogada do divórcio. Não é isso. Não, cara, não é isso. Mas já era. Isso eu não também faço pacto pré-nupcial, tá? Então, assim, não é isso. Tá? Não é que a advogada olha pra sua cara sorrindo e dá os parabéns pensando no divórcio. Não é isso. Não é interessante. Já você for casar, porque senão eu já tô ferrado, porque eu já tô casado faz 3 anos já. Não é isso. Não é isso. Não, a advogada também faz alegria, faz pacto pré-nupcial, entendeu? Então, às vezes não, as pessoas... mas tá tudo certo. Tudo não, okay, e vai continuar. Não, com certeza. Vai continuar. Dizem que o segundo melhora, então é isso, é sobre isso a vida. Então né? é o segundo, então... A vida me agraciou com ela, com a Mariana, na minha vida, que foi a mudança completamente que aconteceu. A forma com que veio, a forma com que a gente ficou, a forma com que a gente leva o relacionamento. Quando a gente decide, consegue enxergar, fala, cara, é você mesmo, não tem como, e é sobre isso mesmo que a gente vive. Quando a gente... E aí, né, nossa, casar daqui a alguns dias, 10 dias, sei lá, correria, né? Aí, enfim, hoje de manhã eu fui ajustar o paletó, enfim, fazer alguns ajustes, coisa e tal. E nesse meio tempo, que eu fui com um cerimonialista muito bom, e ele foi comigo e coisa e tal. E aí ele queria agradecer até o Vitor da Panda Bay, que o cara... Esse cara tá virando um herói, né? Não, tá virando um herói, porque ele ajudou a gente. Ele salva a gente toda hora, cara. Demais. E ele faz roupas personalizadas também. Demais. Não sei se você já ouviu falar da Panda Bay, que é uma loja de... As coisas pra casa, utilitários Sim, pra casa. já comprei. Eu não posso entrar lá, não. Porque... Não, é bizarro. Eu também tenho uma sinistro. coceira de comprar não posso entrar lá, não. Eu evito, porque assim, o cartão chora. O cartão chora, né? O cartão chora. Cara, e aí, enfim, ele ajudou em muita coisa, aí eu fui lá e coisa. Nesse meio do processo, eu sou um cara que eu faço várias coisas ao mesmo tempo. E eu consigo fazer isso porque há 13 anos eu trabalhando offshore, eu era piloto de ROV, então eu piloto um robô que vai no fundo do mar e eu tenho que ficar olhando para várias câmeras ao mesmo tempo. E eu já aprendi a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, por conta dessa profissão. Praticamente é uma mulher. Exato. A Mariana fala muito no meu ouvido, cara. Ontem ele tava comentando sobre isso. Daniel, não sei que ele consegue, que ele faz muita coisa. Também sou sócio proprietário do CrossFit Cavaleiros aqui em Macaé, então tem todo um trabalho, né, de marketing, de muita coisa. Mas tá complicado. Mas tá complicado porque você tá tentando ainda. Quando você começar... Não, porque a corrida você corre qualquer hora. Se ele disser assim, Cássia, eu consigo abrir o CrossFit 2 horas da manhã, quem é que vai estar no CrossFit 2 horas da manhã? A Cássia.
Não, mas a gente tem de 5 às 8 da noite. 5 já é tarde. 5 da manhã é tarde. Tá que nem o Bird, pô. Pô, tem igual você viu o do Mark Ruffalo, cara, a escala dele, que ele acorda 2 horas, 2h30 da manhã, tá já doido, 3h30 ele já tá treinando. Eu falei, rapaz. E aí, nesse processo todo, que faz muita coisa ao mesmo tempo, vem uma mensagem, assim, dessas pessoas que chegam no Instagram, e eu sempre mando uma mensagem de boas-vindas. Seja bem-vindo e coisa e tal, dou um insight sobre a mente e tudo mais. Aí essa pessoa agradeceu, e aí quando ela agradece, eu mando o e-book, que é o e-book Desbloqueie Poder da Sua Mente, que é um e-book muito interessante mesmo, que está no Spotify. E aí, o audiobook, na verdade, né? E aí exato. E é muito poderoso esse livro. Mas não mandaram pra mim, tá? Só e pra aí, constar. Então, já ficou aqui a dívida. Mas você não chegou no Instagram, pô. Tá me seguindo lá? Gente, Tá Aí, vendo tá aí? vendo que Tá faz vendo? pulo, tá Tá vendo? vendo? não é possível que eu não... Rapaz, essa é uma energia, né? A gente Tá vendo? aprendeu com ela. como argumentar. eu vou abrir meu Instagram agora. A câmera tá em você, ó. A câmera Não, tá em não você. Não tem problema não, vou abrir o Instagram agora. Nossa Senhora. Dan.vieira oficial e E o telefone que não quer pegar? Dias, OX. É propaganda ao vivo. Mas enfim, e aí chegou uma pessoa no Instagram e aí eu mando essa mensagem, coisa e tal. E eu mandei pra ela assim, simplesmente assim. Falei, fulana, e ela veio pedindo ajuda pra trabalhar offshore. Só que eu não ajudo as pessoas a entrarem no offshore. Eu trabalho há 13 anos offshore, só que eu trabalho há 10 anos fora do país. Então eu tô há 10 anos fora do Brasil. Eu não tenho conexão aqui no Brasil mais com as empresas nem nada. Sim. Então eu não consigo ajudar, mas eu consigo ajudar na direção, ó. Cara, fulano, vai por aqui, segue esse perfil, segue aquele perfil, vem aqui, vem ali. E aí, de dar direção, eu dei uma dica pra ela, falei assim, olha só, fulana, entenda que você é merecedora, que você é capaz, e a empresa que você quiser conquistar, onde você vai conquistar, porque você merece. Falei assim, cara, ela mandou mensagem assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou há 3 dias sem tomar banho, 6 meses desempregada, porque eu estou começando a ficar desesperada, não sei mais para onde ir. E eu precisava simplesmente só escutar isso de alguém. Então Deus abençoe a sua vida, você ajudou a virar a minha chave. E olha isso, cara. Então, são coisas que às vezes a gente se permite fazer. O que eu ganhei? Ela virou minha paciente? Não. Eu preciso que ela vire minha paciente? Não. O que eu preciso é fazer minha parte. Entende? O que eu preciso é fazer minha parte. O que eu preciso é poder ajudar dessa maneira. E esse é o nosso trabalho com a hipnoterapia. Porque as pessoas quando chegam a gente não sabe a ideia do que chega muitas das vezes, sabe? Então, é uma palavra que vocês... O que eu falei? Eu falei que ela é merecedora, que ela merece a melhor coisa desse universo, que ela vai conseguir, e dê uma direção, segue esse perfil, vai no LinkedIn, faz isso, blá, blá, blá. E ela destrinchou a história dela e falou que aquilo ali virou a chave dela. Então, qual é o poder da palavra que você tem, né? Porque quando você falou sobre o fracasso, é muito incrível que eu postei isso hoje, postei um carrossel sobre isso hoje. E a segunda do carrossel o fracasso só existe quando você existe. Essa é a única maneira. E é o único momento que o fracasso existe, quando você desiste. Porque quando você continua baseado na crença de que vai dar certo, ela vai dar certo. E não tem outra opção, ela vai dar certo. Quantas são as coisas que eu cocrio e que Augusto também... O de hoje foi a mesma coisa, inclusive. A gente estava dentro da loja, o Vitor devia ter sido a nossa primeira opção, mas acabou pela agitação. A gente estava, caraca, o Vitor, vamos lá no Vitor. E aí a gente foi... passou em 3 lojas antes, essa foi a 4ª ou 5ª loja, sei lá. Pô, porque é uma parada meio diferente, ele faz uma produção mais em massa e tudo mais. E aí a gente falou coisa, pô, cara, e a gente precisa disso. E aí ele foi, Augusto foi e falou assim mesmo, cara, vai dar certo, não tem outra opção, vai dar certo. Aí eu fiquei falando isso na minha mente tipo, umas 50 vezes, assim, de repente. Não teve outra opção. Até então, tipo, quando ele falou, ele negou, né? Negou no sentido de que ele falou que não conseguiria fazer. Mas quando a gente explicou o que era da melhor forma possível, ele, pô, isso aqui, então eu consigo fazer assim, você sabe você.
Ou seja, a comunicação, se expressar, falar. Como que é impressionante quando você consegue co-criar as coisas, né? Atrair aquelas coisas para você. E nessa parte do atrair, eu queria entender sobre esse visual law que você comentou, né? Como é que primeiro, o que é isso do visual law na advocacia, que eu nunca tinha ouvido falar, e esse MVP também, como é que funciona isso? Então, o visual law basicamente é o seguinte, eu vou falar de uma forma bem genérica para todo mundo entender o que a gente está falando. Como advogado, eu tenho que elaborar peças, seja para defender um cliente, seja para dizer, olha, essa pessoa teve um direito violado. E do outro lado, o meu leitor, né, ou os meus leitores, são pessoas que conhecem do direito, mas não conhecem como eu coloquei os fatos. Então, eu preciso explicar da forma mais compreensível para elas os fatos. Então, a gente sabe que nem sempre a palavra escrita, ela consegue transmitir uma imagem, ela não consegue muitas vezes criar essa imagem. Às vezes a pessoa, eu posso falar, escrever para ela, ela lê e ela não conseguir ter aquela facilidade de pensar aquela narrativa, pensar aquela situação fática. Às vezes porque eu não sei com quem eu estou lidando, né? Eu não sei quem é o meu leitor, então eu não sei qual é a bagagem dele de vida para ele entender, às vezes, alguma coisa que eu vá colocar. Perfeito. Então, por exemplo, imagina, eu vou falar sobre uma dinâmica de trânsito. Eu tive recentemente uma amiga disse assim, eu sofri um acidente de trânsito, bateram no meu... pensando numa situação de trânsito mesmo. Bateram no meu... difícil explicar isso. Bateram no meu carro. Aí eu, tá bom. O motorista era o marido dela. Ela disse assim, mas o fulano, ele tá muito mal, ele tá muito nervoso. Aí eu disse, olha, a primeira coisa que você precisa fazer é o EBRAT. Então, hoje a polícia não vai, mas a maioria das pessoas não sabe, mas assim, enfim, para quem sabe, escuta de novo. Só se tem vítima, então é que a polícia vai lá, senão você simplesmente, você fala com outro motorista, anota a placa, troca o telefone e você vai para a internet e faz o EBRAT. Entra no site do EBRAT e você faz o registro daquela ocorrência. E é isso assim, registra com o máximo de detalhes para que eu até possa te ajudar, porque eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo visualizar o que você está me falando. Eu sei que é essa rua, eu sei qual é a mão dessa rua, mas essa dinâmica que você está me passando não condiz com o que eu penso. Não tá casando. E aí, só que eu dirijo e ela não dirige. Tá. E aí ela tentando me explicar a dinâmica do acidente, em que ela nem estava lá, estava dando muito errado. E aí eu disse assim, faz o EBRAT. Aí ela disse, amiga, tá bom esse texto? E aí eu disse, não tá bom não. Vou te explicar por quê. Porque você não falou que velocidade a pessoa estava transitando, qual era o sentido da rua, se deu seta, se não deu. Elementos que, como um motorista, você sabe que estão relacionados com a dinâmica. Essenciais, né? São essenciais. Então, ela, como só ouvinte, né? E no máximo ali, como passageira do carro, ela não ia conseguir. E aí eu disse assim, eu sei que ele está nervoso, mas assim que ele se acalmar, pede para ele nem que seja contar de novo a você e você escreve de novo. Aí ela escreveu e mandou para mim e disse, agora foi um motorista que escreveu. Legal. Já percebe na hora. Então, o que é que a gente pode fazer na petição? A gente pode colocar, por exemplo, imagens. Então, dizer, por exemplo, olha, senhor juiz, a presunção é de que quem bate atrás está errado, correto? É o que todo mundo pensa. O entendimento na lei é muito parecido, só tem um porém. A pessoa bateu na sua traseira por qual motivo? Então, eu já atendi uma cliente, por exemplo, que ela bateu na traseira de um carro. Mas por quê? Porque ele estava fazendo a conversão de modo equivocado. Ele, ao invés de ele ir para a pista lateral e aguardar o sinal abrir para ele cruzar, ele simplesmente ficou parado na pista. Estava chovendo, ela não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira do carro. Então, o que foi que eu disse? Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um desenho, uma imagem. Faz o seguinte, faz para mim um vídeo, passa pelo local do acidente, faz um vídeo, porque eu quero que o juiz veja o local do acidente para que ele consiga entender que... Facilita demais. Que ele consiga entender que não tem como essa pessoa está certa só porque você bateu atrás. Por quê? Porque ele estava em local proibido, ele fez uma conversão proibida, porque tem um sinal, ele não foi para o local adequado.
Mas se eu só conto isso, o juiz pode não ter essa percepção. Olha como é que o poder da visualização é incrível Sim. demais, né, cara? Assim, a gente... É muito incrível porque isso é só uma prova do quão incrível são as nossas conversas, né, cara? A gente... Cara, se deixar que a gente vai ficar aqui a noite inteira. Vai, porque eu Daqui sou a de pouco conversar. aqui então a gente gosta demais também. Demais. Só infelizmente a gente tem que terminar Tem que esse finalizar. episódio. Não. Vamos Aí, gravar assim, parte 2, parte sei, 3. não. Vai Aí, ter. Assim que a gente gosta. É isso aí. É isso Porque aí. o PlenaCast é sobre o convidado que volta, porque ele fala assim, foi tão bom, foi tão prazeroso estar lá. Quero eu quero voltar. voltar, quero contar mais história, quero voltar. conversar, quero dar mais risada Sim. e que seja isso mesmo e falar mais sobre o seu trabalho. E é isso, Acácia. Poxa, gratidão Enorme, absurda por enorme. você estar aqui. Obrigado. É sempre bom a gente estar conhecendo sobre processos diferentes, pessoas novas, pessoas diferentes, com experiências novas também. Isso agrega demais no nosso processo. E a gente, poxa, quer agregar o mínimo para a pessoa que está aqui e para quem está escutando a gente, vendo a gente também. Né? Então isso é muito importante. Acho que isso é um pouco do nosso propósito de ter Sempre dado agregar- esse start no agregar o podcast, máximo, né? Porque até então não acontecia esse podcast. A gente Sim. bateu no peito, dominou a bola e vambora. Bora. Entendeu? Vamos começar esse podcast, vamos fazer isso acontecer. Isso aqui não é pra gente, né? Isso aqui é para as pessoas que estão assistindo. Daqui a pouco podem ter outras pessoas no nosso lugar, entendeu? E é pra isso acontecer, continuar passando informações, poxa, agregar valores, informações, né? Coisas que as pessoas possam utilizar na vida delas. Então, pra finalizar, assim, eu tenho meu muito obrigado pra você, muito obrigado pra quem ficou assistindo até agora, ou pra quem vai assistir os nossos cortes, né? Isso é muito importante. E pra quem ainda não sabe, porque a gente falou aqui rapidinho, mas todos os arrobas, Instagram, contatos vão estar na descrição desse vídeo aqui embaixo. Então fica tranquilo, se você não pegou aí no meio da nossa conversa, vai estar tudo aí embaixo, é só você clicar na descrição, copiar, jogar lá no Instagram que você encontra a gente, beleza? Cássia, mais uma vez, muito obrigado. Para quem não conhece a Cássia, ela está aqui no plenamente 3º andar, no Macaé Trade Center. E o arroba da Cássia vai estar aqui. Por favor, a Cássia, deixe seu arroba conosco também. Beleza? Já Que a gente tem, vai te já divulgar. Já E, tem. prepara essa agenda para dobrar, triplicar, porque a ideia é essa. Uma profissional incrível que você é, em tantas vidas que você já ajudou e tantas outras vidas que você vai ajudar. O nosso eterna gratidão em nome de todas elas. Viu? Muito obrigada, adorei participar do podcast, assim, nossa, foi muito bacana, adoro conversar, deu para perceber. Bom demais. Então, assim, foi muito bom poder conversar de uma forma mais leve Sim. sobre o meu trabalho, Exato. porque nem sempre ele é tão leve, mas ele também não precisa ser tão pesado o tempo todo. Verdade, Vai, exato, assim, verdade. eu acho que tudo na vida a gente pode Ter o equilíbrio, ter o né? equilíbrio e pensar que, gente, advogado é gente como a gente sofre, a gente também é feliz, né? E a gente também, se não encontrar um caminho para ser feliz, vai ficar doente, tá? Com certeza. Então, assim, a Pode gente ter certeza. tem que encontrar nossa limitação, mas a gente tem que também entender que vamos dar um foco nas coisas positivas, assim, eu sempre gosto muito de pensar assim, eu digo, olha, vai dar certo, assim, ontem eu falei para vocês de um processo, de um liminar que eu estava tentando conseguir, e a minha cliente, assim, antes de sair o resultado, já tinha saído o resultado, mas eu estava sem bateria, então eu não tinha bateria para ver que tinha tido andamento no processo. Só que de manhã ela tinha mandado mensagem para mim, ai, não sei, vou pagar mais essa guia, recolher mais 1.000 e tantos reais, eu nem sei se eu vou ganhar esse processo. Eu disse a ela, olha, o direito é seu, eu estou aqui como profissional para lhe auxiliar, o direito é seu, eu acredito nessa causa, mas se você quiser desistir, tudo bem. Você é que decide, eu gosto muito de deixar que os meus clientes decidam, né? a escolha é sua. Agora, eu posso lhe informar que, tendo em vista a sua escolha, a gente pode sim cobrar isso dessa pessoa que você está se opondo, do réu. A gente pode cobrar esse valor de tudo que você pagou para entrar com esse processo, ele vai ter que lhe ressarcir. Mas a escolha é sua. E aí, quando eu disse a ela, aí ela botou assim, verdade, e pagou. Só que ela não sabia que 2, 3 horas depois o juiz deferiu, ou seja, o juiz concedeu a ela o pedido de liminar. E estipulou uma multa até muito maior do que eu tinha pedido. Então, assim,
Então, quando ela olhou, ela disse assim, como assim? Tipo assim, se a pessoa não cumprir, ela pode pagar até 100 mil reais? Isso, até 100 mil reais. Foi o limite do juiz. Achei até extremamente pouco. Mentira, não achei pouco. Mas eu achei, assim, razoável para a situação, tendo em vista que do outro lado tem uma grande empresa. Então, assim, ela tem capacidade econômica para pagar muito mais que 100 mil se ela descumprir uma ordem judicial. Vamos botar a ordem nessa bagunça e cumprir a ordem judicial. Então, assim, é sobre como você se comporta e como você também aceita a sua limitação, sabe? Eu não posso dizer a você que você tem que acreditar no seu direito. Eu só posso dizer assim, olha, existe uma solução jurídica, eu posso ajudar você. Legal. Eu faço um atendimento humanizado, então eu estou aqui para auxiliar você, para te escutar. Legal. Às vezes a pessoa está precisando só de uma escuta e saber que ela tem direito. É isso mesmo. Eu tento não transformar em terapia. Muita Terapia gente com outro lugar, mas... Terapia com a gente. Terapia com vocês, Então, assim, mas vamos lá, vamos escutar e vamos tentar resolver aquela demanda, até de forma extrajudicial. A gente não conseguiu falar muito sobre isso. Mas, poxa, caso de família, é tão mais bacana você conversar com a outra pessoa. Lembra que do outro lado tem uma pessoa que você amava, lembra? No próximo. Vamos falar sobre direito de família. Vamos falar bastante direito sobre de isso aí. família é muito bom. É isso aí. Então, isso é pessoal, poxa, Cássia, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Vamos ter a parte 2 da Cássia Magalhães aqui com a gente. Com certeza. E, Fiquem ligados. pessoal, mais uma vez, obrigado. E valeu, lembra aqui, ó, PlenaCast, toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Valeu! Tamo junto.